E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida que foi jogada entre Vladimir Kramnik e Magnus Carlsen no Title Tuesday. O Kramnik abre com E4 e o Magnus, como ele tem feito, joga A6. Esse lance é mais para zoar o Kramnik do que qualquer outra coisa, também é para sair de teoria. Por conta própria, o lance nem é tão ruim, é conhecido como defesa Saint George, e a ideia é que depois que as brancas, como devem fazer, ocupam o centro do tabuleiro com D4, o jogador de pretas deveria seguir, note que eu falo deveria porque não é o que o Magnus jogou, o lance B5, com a ideia de jogar depois bispo em B7 e pressionar a longa diagonal. Outra linha aceitável talvez é o lance E6, e depois do C5 isso transpõe para uma variante francesa da defesa siciliana também. Mas o Magnus joga C6, e ele quer, na verdade, jogar como se fosse uma Caro-Kann com um tempo atrás. Não faz sentido nenhum esse A6 na Caro-Kann, então é só uma posição pior. Normalmente o Magnus faz isso para sair de teoria, ele aceita posições piores e ele destrói os adversários, só que hoje o Kramnik vai demonstrar muito bem como você pune esse tipo de ideia do seu adversário, porque ele destruiu completamente o Magnus num jogo tático maravilhoso. Kramnik desenvolve, então bispo em D3 é um lance super natural. Temos o D5 do Magnus batendo no centro, como ele deve fazer, não pode jogar sem o centro do tabuleiro. E aqui o Kramnik tem mais de uma escolha, ele pode defender o peão, pode trocar, mas ele opta pelo avanço pegando espaço na ala do rei, e o Magnus joga o lance C5. A princípio, para o jogador iniciante, um lance bem estranho, está entregando um peão de graça, mas a ideia por trás do lance é muito sólida. Ele quer separar os peões do Kramnik. Como ele possui uma bela cadeia de peões no centro do tabuleiro, se você aceita e você separa os dois peões, a verdade é que você enfraquece ambos. E a tendência é que você tenha um jogo de muita defesa pela frente e o jogador de pretas com toda certeza recupera o material. Tem ideia de E6, tem ideia de cavalo D7, de dama em C7, os dois lances batendo em ambos os peões. Portanto, o Kramnik ele joga o lance que segue mais princípios, que é o C3, simplesmente apoiando o centro do tabuleiro sem separar os seus peões. Aqui, o Magnus joga cavalo em C6, pressionando então o peão de D, tentando forçar o Magnus a capturar, e o Magnus defende o peão de D de maneira muito inteligente. Perdão, o Kramnik, né, defende o peão de D de maneira muito inteligente. Porque o lance natural, cavalo em F3, permite, caso o adversário queira, o lance bispo em G4 após a captura dos peões. Então, peão toma, bispo em G4, o adversário tira o bispo da cadeia de peões sem graves problemas, crava o seu cavalo e renova uma ameaça de capturar aqui, te força a jogar um lance passivo aqui para defender o peão, e depois ele joga E6, ele fecha a cadeia de peões e não tem problema nenhum. Então, ao invés de jogar o cavalo em F3, o Kramnik joga o cavalo em E2. É uma maneira muito mais inteligente, na verdade, de defender o peão, porque ainda existe a ideia de bispo em G4, mas você joga o F3 e você não precisa fazer concessão nenhuma. Se o Magnus quiser, de alguma maneira, tirar o bispo da cadeia de peões e não aceitar o problema posicional do bispo mal, note que ele não quer jogar tipo E6, porque o bispo ele fica com muita dificuldade de jogar aqui, ele vai ter que alavancar um ataque na ala do rei com F3 e G4. E é isso que temos. Peão toma, bispo em G4 e F3. E de repente o bispo tem escolhas difíceis a fazer. Ou ele permanece nessa diagonal, pressionando o jogador de brancas, ou ele permanece nessa diagonal, defendendo aqui a posição das pretas. E o Magnus joga o lance mais natural de longe, bispo em H5. E aqui agora o Kramnik demonstra que talvez bispo em D7 fosse mais preciso, com um sacrifício maravilhoso, extremamente temático de posição de Caro-Kann. Ele avança o peão de E, simplesmente entregando o peão. Esse sacrifício de peão do Kramnik é extremamente temático e ele vem em várias linhas da variante do avanço da Caro-Kann, e ele conquista, na verdade, três coisas. Quando ele é aceito, ele precisa ser aceito, porque senão nós capturarmos em F7 também é bem ruim para o jogador de pretas. Então a ideia aqui é que o adversário, quando aceita, ele faz algumas coisas com a própria posição. Ele enfraquece tanto a casa de E5 quanto a casa de E6, que agora são casas excelentes para a gente colocar um cavalo. O cavalo pode, por exemplo, ameaçar entrar na casa de E6 através do cavalo em F4, ou a gente pode, por exemplo, colocar um cavalo em E5, que vai ser uma peça fantástica, mas ele também dificulta pra caramba o Magnus a desenvolver peça. Como que esse bispo sai daqui? Se você jogar G6, seu bispo fica preso, então o bispo ele não vai conseguir sair, porque não dá mais para mexer nem o peão de E, nem o peão de G. O Magnus não tem segurança de roque, vai ter que jogar com o rei no centro,
e ele não consegue desenvolver as peças também. O Magnus aceita o sacrifício e agora ele não tem mais segurança de rock, tem uma casa fraca bem no centro do tabuleiro. Kramnik vai abusar disso ao longo da partida. Kramnik segue com o cavalo em C3 desenvolvendo. Aqui o Magnus joga cavalo em F6 desenvolvendo também. Kramnik faz o rock e agora você vê, o jogador de brancas é o único jogador que possui segurança de rock nessa posição. O Magnus, querendo se livrar dos peões dobrados, avança o peão de E5, que é um lance completamente natural. Kramnik captura, uma vez que, como o Magnus está jogando com o rei no centro, qualquer troca de peões no centro do tabuleiro vai facilitar um ataque direto a esse rei que já está chegando. A gente já está chegando aí no ataque do Kramnik. Sim, o Magnus perdeu praticamente na abertura. Cavalo por E5 com o tempo no bispo. Temos agora um lance inteligente por parte do Kramnik, cavalo em F4 com o tempo no bispo do Magnus. Se você trocar o meu bispo, eu vou trocar o seu. Qual que é a diferença entre os dois, né? A diferença é que o seu ele é muito importante porque você tem casas fracas ao redor do rei, casas claras enfraquecidas. Então o Magnus joga bispo de volta em F7, não aceitando a troca. E lembra que eu falei que a abertura do centro era bem impactante por conta do Magnus estar com o rei no centro? Tem logo o torre na casa de E1, comprometendo a segurança do rei do jogador de pretas. Aqui, as pretas deveriam voltar o seu cavalo, no entanto, o que o Magnus joga é o lance dama em D6. Não sei exatamente qual foi a ideia do lance dama em D6 por parte do Magnus, mas isso acaba permitindo um belíssimo ataque por parte do Kramnik, com dama em A4 cheque. E de repente, essa não é uma posição tão fácil de jogar. Todas as peças das pretas estão na defensiva. O lance correto para defender era cavalo de F na casa de D7, que não é nada natural aqui na posição. Na partida mesmo, o que o Magnus joga é cavalo em C6. Não era a maneira correta de seguir. E aqui o Kramnik encontra o belíssimo lance que aproveita total falta de desenvolvimento, falta de atividade das peças das pretas, aproveitando que as torres não estão conectadas, que o rei está seguro e tem uma cravada por aqui, e a dama saiu para a casa de D6 cedo demais, tem uma torre na cara do rei, então ele joga cavalo em B5, ao mesmo tempo tocando a dama, se aproveitando da cravada ao peão de A. Você não poderia simplesmente tomar o cavalo, porque dama toma 8, e nessa posição, o Magnus defende com dama em D7, simplesmente, né? Lidando aqui com a cravada em cima do cavalo de C6 e provavelmente não esperando a bomba que seria jogado por parte do Kramnik nessa posição. Por incrível que pareça, a defesa correta, que seria dama na casa de D8, não é tão melhor. O Kramnik ainda estaria muito melhor por conta da manobra. Cavalo em D4 e colocando qualquer um dos cavalos na casa de E6, que é uma casa que ficou enfraquecida por conta daquele sacrifício de peão. Aí você vê que a posição também já não tá uma maravilha aqui pro Magnus, mesmo que ele encontre o lance correto. Mas ele jogou o dama em D7, que perde mais rápido, e agora é o momento que eu quero que você pause o vídeo. Eu quero que você tente encontrar o lance absolutamente brilhante que o Kramnik jogou para assegurar uma vitória no lance 17 contra Magnus Carlsen. Pausou? Eu espero que você tenha encontrado o golpe tático lindo, sensacional, bispo em F5. Esse daqui é um golpe de distração. Você está fazendo o que? Você está tirando a dama da defesa de casas-chave, né? Então, nessa posição, a ideia é que se a dama captura o bispo, pelo menos pensou o Magnus, vai vir cavalo em C7 ganhando a qualidade. Então, o cavalo em C7 é muito potente, vai ganhar a torre, então o Magnus vai em frente e toma o bispo. Só que ao invés do cavalo em C7 ganhando a torre, o Kramnik joga cavalo em D6, se aproveitando do rei no centro e da cravada para ganhar a dama. Depois de rei D8, o cavalo toma a dama, o Magnus abandona. Novamente, a dama não era forçada a capturar aqui, ele poderia ter jogado dama D8. Isso seguraria o cavalo em C7, mas, novamente, a posição do Magnus continua horrorosa. Teríamos cavalo em D4 pressionando que é a cravada, aí um lance de defesa da cravada seria necessário. Então, por exemplo, talvez dama em B6, né, aproveitando aqui da cravada o rei das brancas, bispo em E3 com um tempinho na dama, e aqui o Magnus também pode abandonar. Nessa posição, o Magnus pode abandonar também, que está muito difícil de segurar. Se dama em C7, aí vem cavalo em E6 também, a posição está completamente
se em frangalhos, né? Alguma coisa vai ceder em algum momento. E finalmente nós temos o Magnus sendo punido, né, por jogar esses lixos de abertura que ele tem jogado, inclusive por um dos jogadores que mais perdeu para ele nessas sequências, né, que foi o próprio Vladimir Kramnik. Bem, espero que vocês tenham gostado aí da análise. Se inscreva no canal se não for inscrito. Um abraço e até a próxima.